Capítulo 8. Eu me senti mais otimista naquela noite, ao voltar para o apartamento. Não só estava completamente empanturrada de comida e vinho de boa qualidade, como também transbordava de planos para o futuro do café. Minha nova confeiteira e eu estávamos totalmente dispostas a ver como se passariam as coisas e a aumentar ou diminuir os pedidos de acordo com as vendas, mas, de início, Anne concordou em entregar 2 bolos grandes dia sim, dia não, junto com o cupcake, brownies ou panquecas. Ela fazia scones levíssimos, segundo Marta. Eu seria capaz de beijar as duas. Então, vamos ver. Que tal eu levar um bolo de chocolate, um bolo de limão e uma porção de panquecas de frutas na terça-feira de manhã? Disse Anne, anotando tudo. E então um bolo de cenoura e um bolo da Rainha Vitória na quinta, com uns brownies de chocolate. E mais alguma coisa no sábado? Podemos ver o que tem mais saída nas primeiras semanas e aí organizamos os pedidos de acordo com a demanda. Ela sorriu, com as bochechas enrubescidas pelo vinho e pela empolgação. Ivy, estou muito animada, adoro fazer doces, mas, sendo só eu e a Marta aqui, tenho que me controlar. Mas agora tenho uma desculpa para fazer bolos, bolos e mais bolos. E ainda vou ser paga. É perfeito. É perfeito para mim também. E para os fregueses, eles vão ficar aliviados por não terem mais que provar nenhum dos meus experimentos e talvez isso seja um estímulo para o Cal melhorar também, se souber que estou trazendo você como meu braço direito. Ah, sim. Era uma situação em que todos sairiam ganhando com certeza. Senti Joe sorrindo para mim lá do céu quando me deitei naquela noite. Com Anne ao meu lado, eu ia pôr o café de volta nos eixos, isso é fato. Acordei ainda de bom humor na segunda-feira. Joe nunca abria o café às segundas, a menos que fosse feriado ou férias escolares, e eu sabia que Cal não apareceria. Então decidi me dar um dia de descanso e checar a papelada e a situação do estoque. De banho tomado e vestida, preparei uma bandeja com o café da manhã e a levei para o deck. Pela primeira vez desde que chegara a Cornualha, tive a sensação de estar de férias. Chovia a cântaros em Oxford, dissera Amber quando eu lhe telefonara para um bate-papo na noite anterior. Bem, não ali na Bahia. O céu era uma vastidão azul luminosa e límpida, e o sol brilhava, fazendo a água cintilar. A brisa fria agitou meu cabelo e pus os pés para cima, ao me recostar na cadeira reclinável de madeira quentinha, para beber o restinho do café. Isso é que era a vida, tomar café com uma vista dessas. Dava para perceber porque a tia Joe havia gostado de morar ali. Depois, num impulso, tranquei o café e desci para a praia, chutando longe as sandálias e deixando-as na base da escada. A areia estava fria e granulosa sob meus pés, mas foi uma sensação gostosa. Caminhei em direção ao mar, com o vento frio na nuca, e pus as mãos nos bolsos. Andei até chegar às primeiras ondas e levei um susto quando a água gelada bateu nas minhas pernas. Depois chapinhei pela água rasa, sentindo-me revigorada à medida que as ondas molhavam meus tornozelos, encharcando a bainha da calça jeans.
Ali, a areia molhada era macia feito seda, infiltrando-se por entre meus dedos. Volte para casa, repetira Matthew ao telefone. Mas minha casa parecia ficar em outro mundo agora. Era difícil imaginar a manhã de segunda-feira em Oxford, nesse momento. A Cowley Street, num fluxo movimentado de ciclistas, ônibus e carros, crianças, sendo levadas a pé para a escola, Matthew e eu, tomando café da manhã na nossa cozinha pequena e escura, com o rádio tagarelando ao fundo. Perguntei-me se ainda estaria chovendo por lá e imaginei o sibilar e arranhar dos limpadores de para-brisas, as poças nas ruas, os guarda-chuvas abertos e os capuzes dos casacos erguidos, em legítima defesa. Ali na baía, a luz brilhava de forma quase sobrenatural, e o mar cintilava com os raios dourados do sol da manhã. Senti-me profundamente viva, agudamente consciente de mim mesma e de meus arredores, com todos os sentidos à flor da pele. Tive vontade de sair correndo e gritando feito criança, diante da glória daquilo tudo. Desejei estar com minha máquina fotográfica. O celular começou a tocar no meu bolso e eu o peguei, e vi um número desconhecido na tela. Um número desconhecido de Oxford. Alô? Atendi desconfiada. Oi, Ivy, aqui é a Sophie, da Recrutamentos Pearson, disse uma voz aguda e animada. Meus ombros arriaram na hora, droga. Ah, sim, oi. Respondi, fracassando de forma espetacular na minha tentativa de soar entusiasmada. Meus dedos dos pés tinham afundado na areia com a tensão repentina e eu os mexi para soltá-los. Tenho uma notícia ótima. Encontramos uma nova vaga para você. É um trabalho temporário de 2 meses, substituindo uma funcionária na administração de uma companhia farmacêutica. Pertinho do anel rodoviário. Fiz uma careta. Companhia farmacêutica pertinho do anel rodoviário. E isso não soava exatamente como um passeio no parque. É horário integral, 35 horas semanais, com um salário ligeiramente melhor do que estavam lhe pagando na Crossland. E eles querem que você comece na quarta-feira às 9, explicou ela. E então, dou uma ligada para lá e digo que você topou? Meus olhos estavam hipnotizados pela luz que cintilava nas ondas. Tive que me arrastar de volta para o que a mulher dizia. Esta quarta? Olhei de relance para o café. Ai, meu Deus! Isso significaria ir embora no dia seguinte e eu ainda tinha tanta coisa para resolver. Sim, isso mesmo, esta quarta, respondeu ela. É mesmo uma sorte ter aparecido uma vaga tão rápido, não é? Eu sabia que você ia ficar satisfeita. Satisfeita? Eu não me sentia nada satisfeita. Eu me sentia dividida, confusa. Fiquei contemplando o mar, sem ter ideia do que responder. Vou dar uma ligada para ele, certo? Indagou ela, quebrando o silêncio. E posso lhe mandar por e-mail o endereço da firma e o site para você dar uma olhada. O que acha? Meus dedos dos pés voltaram a se enterrar na areia, como se tentassem me fazer criar raízes na praia. Mas a vida real também me chamava, como murmúrios ao vento, Matthew, sol, dinheiro vivo. Acho ótimo, respondi por fim, sem conseguir impedir que um suspiro saísse junto com minhas palavras. Eu tinha que voltar para a vida real em algum momento, não é?
Não podia ficar ali para sempre, por mais tentador que fosse. Estarei lá na quarta-feira. Desliguei o telefone no mesmo instante. Foi como se tivesse tomado a decisão errada. Desejei poder retroceder os últimos 2 minutos, rebobinar o filme até o momento em que ela dissera o que acha e responder acho péssimo. Justo quando estava me sentindo mais à vontade na Bahia, teria que ir embora outra vez. Mas pelo menos eu veria Matthew, tentei me consolar e minha mãe também. O aniversário dela era na sexta-feira e todos deveríamos sair para comemorar. Jantar fora em Jericho. Ah, sim! A vida real ia retornando aos poucos para minha consciência. E eu precisava voltar. E uma vez em Oxford também veria Sal, o que era ainda melhor. A ideia do seu rostinho radiante foi consolo suficiente para, enfim, desfazer alguns nós no meu estômago. Todas as sensações de férias tinham desaparecido quando voltei para o café. A lista de tarefas que eu precisava fazer só aumentando. Na manhã de terça, pouco antes das 9, Anne chegou com a primeira encomenda de bolos. Pareciam perfeitos. O bolo de chocolate com uma cobertura espessa e brilhante, em um aroma celestial. O de limão com uma aparência deliciosamente úmida. Foi difícil resistir a cortar uma fatia de cada um ali mesmo e encher a boca com eles. Também trouxe as panquecas, disse ela, entregando-me uma forma quadrada. 20 simples e 20 com recheio de frutas. Depois me diga qual das duas tem mais saída para as futuras fornadas. Anne, você é um anjo. Falei, tirando as panquecas da embalagem e as passando para os pratos. Eram um encanto de tão firmes. Não desmanchavam como as panquecas que eu me lembrava de ter feito na escola. Obrigada. Escute, preciso voltar para Oxford hoje, então. Seu semblante murchou. Ah, não, tão depressa. Eu assenti. Receio que sim. Soltei um suspiro, desejando mais do que nunca ter rejeitado o emprego temporário. Ainda não me sentia pronta para deixar a Cornualha, especialmente agora que tínhamos bolos de aparência tão incrível para vender. Eu queria ver os rostos das pessoas quando os provassem. Queria sentir a emoção vicária de observar seu prazer. Também não sei quando vou voltar, infelizmente. Venho assim que puder, é óbvio, mas... Dei de ombros. É realmente difícil tentar administrar duas vidas aqui em Oxford. Eu entendo. Você quer que eu continue a fazer os bolos mesmo sem estar aqui? Sim, com certeza, respondi. Vou deixar instruções com Cal e me certificar de que você seja paga aqui. Rabisquei os números do meu celular e do telefone de casa para ela. Mantenha contato, certo? Avise se houver algum problema. Vou falar com Cal sobre a venda dos bolos e te ligo para fazer os novos pedidos. Tudo bem assim? Torci para que tudo estivesse bem mesmo. Administrar o café por telefone não era nem remotamente ideal, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Felizmente, Anne assentiu. Bem, não posso fingir que não fico triste por você ir embora. Eu estava com muita expectativa de trabalharmos juntas e adorei recebê-la no domingo. Marta e eu estivemos falando de como gostamos daquela noite. Mas eu compreendo. Trate de se certificar de voltar logo, está bem? Dei-lhe um abraço. Pode apostar que eu volto, afirmei. Ao meio-dia, pus a bagagem no carro com uma estranha sensação de mau presságio. Não demoro a voltar, prometi a Cal. No mínimo volto na semana do feriado. Eu convenceria Matthew de que poderíamos levar Sal
Para uma pequena viagem, jurei. Venderia a Emily a ideia de um tempo de folga para ela e Dan depois fingiria que Sal era meu filho por uns dias e que éramos uma família feliz passando as férias no litoral. E ele ia adorar a praia, tinha certeza. Dava até para imaginá-lo com as perninhas magras e brancas, saindo de um short, erguendo o mais gigantesco dos castelos, para servir de residência para seus golgos. Até mais, disse Cal de braços cruzados. Senti seus olhos em mim quando entrei no carro e liguei o motor. Torci para que não estivesse pensando em mandar mensagens de texto para os amigos no instante em que eu partisse, dizendo: as noitadas de pôquer voltaram, galera. Saí dirigindo procurando não pensar nisso. Eu só havia passado alguns dias na Cornualha, mas já estava acostumada com a vida de lá. A luz incrível logo de manhã cedo, o ar puro glorioso, a paisagem espetacular, o ritmo mais lento. Foi um choque para meus nervos voltar a uma autoestrada movimentada e ser novamente cercada pelo tráfego. Tentei não pensar na calma da minha praia e no rolar ritmado das ondas na vastidão aberta do céu. Pelo menos, a primeira reação aos bolos tinha sido boa. Notei alguns e autênticos quando as pessoas os viram e até umas 11 horas já tinham vendido um bom número de panquecas. Lamentei não estar lá à tarde, na hora do dia em que todas as pessoas de bom senso queriam um pedacinho de bolo. Elas não se arrependeriam se entrassem no meu café com vontade de comer um doce, pensei orgulhosa. Cheguei a Oxford 4 horas depois, tamborilando no volante ao entrar no anel rodoviário. Os carros faziam fila nos trevos, um atrás do outro, e todos os motoristas exibiam um ar frustrado. Era um dia quente e eu havia aberto as janelas, mas logo tornei a fechá-las, quando o cheiro de diesel penetrou minhas narinas. Vamos! Murmurei entre os dentes, sentindo a impaciência me invadir. Andem logo! Após mais uns 20 minutos de para e anda, estacionei em frente à nossa casa, meu lar. Tirei as malas do carro e entrei, e empaquei. Tudo parecia diferente. Havia um cheiro muito limpo, e o corredor parecia incomumente arrumado. Normalmente o cabideiro vivia sobrecarregado de casacos, echarpes, chapéus e guarda-chuvas, mas parecia ter emagrecido na minha ausência. Tudo o que restava era um par de agasalhos, minha capa cinza e um único guarda-chuva cuidadosamente fechado. Nossa! Se eu não tivesse reconhecido os respingos de lama na bainha da minha capa, teria precisado conferir se estava na casa certa. Arqueei as sobrancelhas, me perguntando se aquela vontade súbita de arrumar tudo na minha ausência era sinal de que Matthew havia sentido minha falta. Tomara! Sorri, gostando da imagem dele todo atarefado, melhorando ainda mais a aparência da nossa casa, para se distrair do tédio. Era até um pouco romântico. Saindo do hall de entrada, a casa parecia ainda mais limpa. Sinistramente limpa, na verdade. Como se Matthew tivesse virado o melhor amigo do Mr. Músculo e feito um convite para vir demonstrar seus produtos. Perambulei pelos cômodos de olhos arregalados e prendendo o fôlego. A mesinha de centro da sala, uma mesa baixa de madeira, quase sempre coberta de revistas, jornais, livros, cartas e canecas vazias, estava impecável e com um brilho lustroso e suspeito. Inclinei-me para cheirá-la e aspirei o aroma inconfundível de lustramóveis com cera de abelha.
Cera de abelha. Matthew andara mesmo entediado. Em outros pontos da sala, todos os CDs tinham sido recolocados em suas caixas e enfileirados no porta-CDs. O console da lareira, que tendia a ser um lugar para fotografias, contas, convites e outras coisas importantes, estava vazio, exceto por um par de castiçais e o relógio. Até o pó fora retirado, notei arqueando as sobrancelhas. A cozinha estava igualmente impecável, chaleira e torradeira brilhando, lava-louça vazio, fruteira cheia de maçãs reluzentes e bananas perfeitas. Compreendi que as uvas velhas e murchas que antes espreitavam por ali tinham virado coisa do passado, destinadas às pilhas da composteira, com as tangerinas idosas e murchas que, por algum motivo, eu não chegara a comer. Belo trabalho, Matthew, murmurei, olhando em volta, espantada. Aquilo devia ter demorado várias horas. Apanhei a chaleira com cuidado e a enchi. Depois limpei minhas impressões digitais do metal cintilante com um pano de prato. Enquanto ela pegava fervura, levei as malas para o andar de cima. Tomei um susto ao entrar em nosso quarto. Eu nunca o tinha visto tão limpo, desde o dia em que me mudara para lá. Meus olhos se arregalaram ao avistar a poltrona creme que ficava num canto. Ela costumava ser coberta por pilhas de roupas minhas. Não, mas todas haviam desaparecido, supostamente guardadas pela primeira vez na vida. Eu quase havia esquecido que, na verdade, havia uma poltrona embaixo delas. As duas mesas de cabeceira também estavam vazias. Pisquei ao ver a minha admirada. Antes de partir para a Cornualha, havia uma torre meio bamba de livros ali. Além de um relógio e vários copos d'água abandonados, agora não havia nada. Percebi que tinha cruzado os braços. A surpresa e o prazer tinham se transformado em uma inquietação. Estar no nosso quarto era como estar num quarto estéril e despersonalizado de um hotel. Não parecia mais minha casa. Não sei quanto tempo fiquei parada ali. Não ousei me sentar na cama, por medo de amarrotar o edredom. Mas, quando dei por mim, havia uma chave girando na fechadura e ouvi Matthew entrar. Seus passos soaram pesados e seguros. E então houve um silêncio momentâneo. Ah, ele tinha dado com minha jaqueta de brim no cabideiro, calculei. A bagunceira estava de volta. Eu não sabia qual seria a reação dele. De certo estaria satisfeito, não? Satisfeito por eu, sua namorada de longa data, ter voltado para casa, sim, é claro. Mas também não o teria perpassado uma ondinha de aborrecimento ao notar a bolsa que larguei no chão, ao lado da sapateira? Teria cerrado os punhos ao ver que eu havia jogado de qualquer jeito a correspondência na mesinha do corredor? Balancei a cabeça. Estava sendo ridícula, completamente ridícula. Afinal, era Matthew, meu namorado, o homem que salvara minha vida. Oi, exclamei correndo para o alto da escada. Tudo bem? Ele estava parado no corredor e por um momento foi como ver um estranho e então ele sorriu. Você voltou. Olá. Desci a escada correndo e o abracei. Mal reconheci a casa. Comentei, com o rosto enfiado na camisa dele. Estava ligeiramente úmida, com o suor da pedalada de bicicleta na volta para casa. Você andou ocupado?
Ele retribuiu o abraço. Bem, eu tinha que fazer alguma coisa enquanto você estava fora, disse em tom leve. Fico feliz por você estar em casa. Eu também. Apertei-o com um entusiasmo bem maior. Nós devíamos sair, sugeri quando a ideia me veio à cabeça. Jantar juntos em algum agradável lugar romântico. Pôr o papo em dia da maneira certa. Tenho a sensação de que faz séculos que não nos vemos. Animei-me ao pensar em me produzir toda e arranjar uma mesa num bistrô ou restaurante acolhedor e também em ter a comida preparada e trazida para nós, o que era melhor ainda. Nos últimos tempos eu tivera um número suficiente de meus próprios pesadelos culinários para merecer a visita do Gordon Ramsay. Os braços dele se afrouxaram. Mas começando no seu emprego amanhã, provavelmente você deveria dormir cedo e nós vamos sair na sexta-feira, lembre-se, para o jantar da sua mãe. Vai custar uma fortuna. Não tenho certeza de que devamos sair hoje à noite. Hesitei. Ele devia ter razão. Era quase certo que tivesse. Era melhor ser sensata e não aparecer no meu novo emprego com gênios da pesquisa farmacêutica, fedendo a vinho e alho da véspera. A primeira impressão é a que conta e blá blá blá, mas parte de mim queria que, para variar, pelo menos uma vez ele jogasse a cautela para o espaço e dissesse: sim, vamos ser espontâneos, vamos achar uma festa em que possamos entrar de penetras, vamos fazer alguma coisa divertida e escandalosa juntos agora. Mas ambos sabíamos que isso não ia acontecer. É verdade, falei. Sorte minha ter você para me manter na linha, não é? Muita sorte. Tive a nítida impressão de que havia mais alguma coisa acontecendo por trás desta conversa. Algo nas entrelinhas, como se outro diálogo não dito estivesse ocorrendo entre nós. Mas não pude captar muito bem o que. Não consegui decifrar. Mais uma vez balancei a cabeça com força. Devia ser apenas o fato de que não nos víamos direito fazia séculos, só isso. Mais algumas horas e tudo voltaria ao normal, eu tinha certeza. Capítulo 9. E aí, está gostando do emprego novo? Perguntou Ruth na noite de sexta-feira. Estávamos sentados na Brasserie Blank, na Walton Street, no jantar de aniversário da mamãe, e havia um brilho conhecido no olhar da minha irmã, como se ela intuísse a chegada iminente de outra história do tipo "E a Ivy estragou tudo. Ela me conhecia tão bem." Não, respondi sem rodeios, folheando o cardápio. Aspargos, ovos poché, molho de manteiga e limão, uau! A simples descrição da comida no menu fazia com que ela parecesse deliciosa. Lá no café, a tia Joe escrevia tudo a giz, no quadro negro, já que nunca houvera um cardápio de verdade. Era uma lista tipo pastel de forno, thread, carne e cerveja preta, frango com leg. Talvez da próxima vez que fosse lá eu pudesse fazer os pratos soarem mais apetitosos. Siga a dica do Raymond e dê uma glamourizada na lista, pensei. Como assim não? Insistiu Ruth. Ela estava sentada diante de mim e se inclinou para a frente, com o longo colar de contas de âmbar preto, balançando até encostar no copo d'água com um tinido. Parecia quase sedenta para saber do meu último fracasso.
Fiquei surpresa por não esfregar as mãos em antecipação. É um saco, respondi com um gesto displicente da mão. Este era o eufemismo do ano. Meus novos colegas eram tão chatos e mal-humorados que faziam o pessoal da Crossland parecer uns anjinhos. Eu não queria pensar neles numa noite de sexta-feira. Hora de uma rápida mudança de assunto. Vou tomar uma sopa de entrada, depois pedir um risole de peixe. O que vocês vão querer? Felizmente, todos começaram a discutir as opções de pratos e esqueceram um pouco minha carreira. Éramos 8, mamãe e papai, Matthew e eu, Louise e Chris, Ruth e Tim. Mas, apesar de ser aniversário da mamãe, e ela deveria ser o principal foco de atenção, e embora, em geral, Ruth não gostasse de falar de outra coisa, senão do mundo da Ruth, a conversa continuou voltando para mim e o café e meu emprego, como se estes fossem temas fascinantes. Como foram as coisas na Cornualha, Ivy? Perguntou mamãe, falando de seu lugar à cabeceira da mesa. Já parecia ligeiramente embriagada. Você ainda está pensando em vender ou... Não, interrompi, não vou vender. Sério? Questionou Luísa de olhos arregalados. Pensei que você fosse vender. Achei que ela ia vender. Essa última frase foi dirigida a Matthew, como se eu não pudesse responder por mim mesma. De repente fiquei cansada desta conversa, que àquela altura eu parecia já ter tido 1 milhão de vezes com todos os membros da família, e também com metade da população de Carron Bay. Não, repeti com firmeza, não vou vender. Não até o final do verão, pelo menos, e correu tudo bem, mãe. Eu me diverti a beça, então... Olhei em volta, à procura de um novo assunto, de novo. Será que alguém já... Mas como é que você vai cuidar do café à distância, morando em Oxford, se não vai vender? Quis saber Ruth. Sem querer ofender Ivy. Sei, pensei. Como é que isso vai funcionar? Eu simplesmente não entendo. Meus punhos estavam cerrados e eu os escondi no colo embaixo da mesa tentando manter a calma. Eu ainda não pensei nos detalhes, está bem? Não sei como vai funcionar, mas vai. Sei que todos estão aflitos para que eu faça papel de idiota como sempre. Ergueu-se um clamor diante disso, é claro, todos fazendo negações veementes. Mas vou tentar, vou ver o que acontece. É o que a tia Jo queria, afinal. E que tal, se não se importa, a gente falar de outra coisa para variar? Fez-se silêncio. E eu me dei conta de que tinha praticamente gritado a última frase. Várias pessoas que jantavam em outras mesas viraram a cabeça para olhar. Esvaziei minha taça de vinho de um só gole e os encarei. Isso, deem uma boa olhada. Sugeri de mau humor. Gostaram? Mulher furiosa na mesa 9. Viram o bastante? Ótimo. Ivy, sibilou Matthew segurando meu braço. Comporte-se. Comporte-se como se ele fosse meu pai, pelo amor de Deus. Puxei o braço feito uma adolescente rebelde. De que lado ele estava, afinal? Bem, estou certa de que todos sentimos muito por estar preocupados, disse Ruth com sarcasmo. Um sorriso vitorioso brincou em seus lábios, e a Ivy caiu feito um patinho. Mais uma vez, a ovelha negra provou, sim,
pela 100ª vez que é merecedora do título. Todos lamentamos profundamente se... Já chega, Ruth, disparou o papai. A ofendemos por termos perguntado sobre sua vida, como fazem as famílias normais. Concluiu Ruth, ignorando nosso pai. Famílias normais, que piada! Nós iremos lá nas férias escolares, disse Tim. Ele tinha um rosto grande e insosso, como que produzido numa fábrica. O modelo marido bonzinho mas chato. Ah, cornualha, quero dizer. Podemos dar uma passada para ter certeza de que está tudo bem se você... Podemos? Perguntou Ruth em tom incisivo. O rosto dele murchou e senti pena do homem. Pobrezinho. Só estava tentando manter a paz na família. Ruth jogou sua tentativa no lixo. Obrigada, Tim. Falei enfática. É mesmo muita gentileza sua. Ruth bufou, fulminando com o olhar qualquer um que fosse tolo, o bastante para manter contato visual com ela. Esta é para ser uma ocasião alegre, disse mamãe, parecendo chateada por ter sido temporariamente esquecida. Será que temos que brigar até no aniversário? Vamos, meninas. Desculpa, mãe, disse Louise, dando um tapinha na mão dela e lançando olhares de parem com isso para Ruth e para mim. Seu cabelo está lindo, aliás. Foi ao cabeleireiro esta semana? Satisfeita, mamãe iniciou uma longa explicação sobre seu estilo mais recente e a inspiração por trás dele sobre o que dissera ao cabeleireiro. Muitas coisas sobre como o penteado a fazia parecer jovem, blá blá blá, e sobre onde ele iria passar suas férias no Marrocos, com um namorado durante uma semana no mês de junho, e sobre como ela havia experimentado um novo laque para encorpar o cabelo e tinha ficado maravilhoso. O tema da ovelha negra foi deixado de lado, mas não esquecido, a julgar pelos olhares desdenhosos de Ruth, que pontuaram a refeição. Senti-me afundar num clima de fossa embriagada, que nem mesmo uma transa morna com Matthew em casa foi capaz de desfazer. Eu queria que você tivesse tomado o meu partido, falei, quando a transa terminou e estávamos deitados na cama, de volta a nossos lados separados. Minha voz soou miúda no escuro. O quê? Fez ele sem se mexer, e percebi que estava à beira de pegar no sono com a respiração profunda e lenta, a voz distante. Hesitei. Adiantaria alguma coisa levar a conversa adiante? Afinal de contas, era impossível obrigar uma pessoa a ficar do nosso lado ou a nos defender numa discussão. Não é nada, acabei respondendo. Mas não dava a impressão de ser nada. Era um problema que me manteve acordada, pensando, e me deixando preocupada por horas, noite adentro. Matthew foi à academia na manhã seguinte e eu sabia que ficaria horas na rua, de modo que telefonei para Amber e combinei de almoçar com ela no Fratellis. Depois disso, mantive-me ocupada, separando a roupa para lavar e fazendo uma arrumação. Minhas coisas pareciam ter voltado a se espalhar pela casa inteira, nos poucos dias em que eu estivera de volta. Antes de me sentar e examinar a movimentação bancária do café, tentei não me perguntar como estariam as coisas na Cornualha sem mim. Também tentei não pensar na noite anterior. Toda vez que o comporte-se do Matthew me passava pela cabeça, eu fazia o equivalente mental de enfiar os dedos nos ouvidos e cantar lá, 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 não estou ouvindo.
e eu decidi que não falaria dos meus sentimentos. Que sentimentos? Que problemas? Com Amber. Ela nunca admitira em voz alta, mas eu meio que sabia que ela não gostava muito do Matthew. Naturalmente, eu desejara muito que os dois se dessem bem. E nos primeiros meses do nosso namoro, havia arranjado toda a sorte de idas a pubs e jantares em que eles pudessem se conhecer, mas isso não saíra exatamente como o planejado. Matthew a achava irresponsável e imatura, e ela o achava bem. Sempre tomara todo o cuidado de dizer que ele era agradável, entre aspas. Mas no fundo eu sabia que Amber não ia com a cara dele. Uma vez, quando Amber e eu tínhamos ficado meio bêbadas numa saída do nosso grupo de amigas, ela deixara escapar que eu achava um chato, mas depois dera a impressão de querer arrancar a própria mão a dentadas por causa desta gafe. Ups, havia resmungado. Desculpa, esquece isso, eu nunca disse nada, está bem? Eu tinha dado risada, mas aquelas palavras haviam ficado gravadas, claras e nítidas, como um texto impresso, mesmo durante a confusão mental da ressaca do dia seguinte, e eu ficara pensando no que mais ela achava dele, mas não queria admitir. Portanto, não, eu não diria nada, jurei. Enquanto andava pela rua para me encontrar com ela horas depois, enterraria minhas dúvidas, faria uma cara alegre. Não queria mexer neste vespeiro. Mas, por outro lado, nunca fora muito boa em esconder meus sentimentos. Na verdade, era uma tarefa impossível para mim. Razão pela qual, apesar das minhas melhores intenções, assim que nos sentamos, antes mesmo de me dar conta, eu me vi dizendo: Matthew e eu não estamos nos entendendo muito bem. Estávamos no jardim de inverno, com um luminoso sol de maio brilhando no céu. Amber ergueu os óculos escuros para me encarar nos olhos. O que aconteceu? Perguntou. E bastou isso para eu derramar todas as minhas apreensões. Nossas opiniões diferentes sobre o café e o que eu deveria fazer pelo resto da vida. O modo como ele fizera uma limpeza tão espetacular na casa durante minha ausência, que era como se eu tivesse sido retirada de lá com o esfregão. E a discussão da véspera no restaurante. Fez ela pondo uma azeitona na boca. E como vai a vida sexual de vocês? Sobreviveu a isso tudo ou... Está uma merda, respondi desolada, abaixando os olhos. Tinha posto os cotovelos na mesa e apoiei o queixo nas mãos. Ontem eu tomei a iniciativa por me sentir meio carente, sei lá. E ele topou, mas, sabe, já não existe aquela paixão toda. Nada daquele vem cá, que tal a gente... Dei de ombros, ciente de que a mulher da mesa ao lado estava escutando a conversa. Você sabe como é. Amber tornou a dizer. E você disse a ele como se sentia? Vocês conversaram sobre isso? Balancei a cabeça. Eu fico adiando, confessei. O garçom nos trouxe 2 garrafas suadas de cerveja tinindo de geladas e levei a minha à boca, tomando uma golada grande, sem me preocupar em vertê-la num copo. Minha impressão é que eu só o irrito, apanhei-me dizendo, como se eu fosse um inconveniente na vida dele. Sinceramente, ontem à noite... O jeito que ele falou comigo me desnorteou. Comporte-se como se eu fosse uma criança. Fico surpresa por não ter me posto de castigo ou me mandado para o quarto. Isso é uma droga, disse Amber cautelosa.
Afinal, é para vocês serem parceiros, não? Eu sei. A cerveja ia se infiltrando em mim de forma muito prazerosa e soltando minha língua. Aquilo foi muito condescendente, muito para me pôr no meu lugar. Eu nunca sonharia falar com ele deste jeito. Então, por que ele acha que tem o direito de mandar em mim? E francamente, Amber, esta coisa toda do café tem sido uma verdadeira tarefa hercúlea. Tentar fazer o Matthew enxergar meu ponto de vista. Engatei em discurso inflamado, nada podia me deter. Todas as minhas pequenas queixas e irritações em relação a Matthew foram saindo numa chuva de impropérios, de A a Z. Seu jeito de pigarrear alto demais, seu jeito de nunca esquecer nada e sempre saber exatamente onde havia deixado as chaves, seu jeito de estar sempre adiantado para tudo, às vezes até seu jeito de respirar me irritava. Só parei quando a comida chegou. Os cogumelos pretos e reluzentes, picantes e cheios de alho. As sardinhas prateadas no azeite. Uma tigela grande de folhas crocantes de salada verde e uma cesta de pão. Eu já tinha bebido minha cerveja inteira e notei o garçom erguendo as sobrancelhas. Quer outra? Perguntou. Por que não? Resmunguei. Sim, por favor. Bem, era sábado e eu estava passando por uma grande crise. Era permitido, não? Certo, disse Amber, enquanto dividíamos a comida. Agora me fale coisas boas sobre ele. Vocês estão juntos há anos. Também deve haver uma porção de coisas de que você gosta nele. Ah, é claro, concordei, espetando um cogumelo. Bom, existe o sal, é claro, e Amber balançou a cabeça. Ivy, o sal não conta, ele não é o Matthew. Continue. Eu estava começando a ficar meio atordoada com a cerveja, o sol e a seriedade daquela conversa. Está bem, concordei. Coisas boas sobre Matthew, bem. O problema era que toda vez que eu tentava pensar nas coisas de que gostava no Matthew, o rosto do Sal ficava aparecendo na minha cabeça, sorrindo para mim. Bem, ele é prático, afirmei após um tempo, confiável. Você o está fazendo parecer um Ford Focus, assinalou Amber. Ele me faz rir, acrescentei depressa. Ah, é? Mastiguei um pedaço de sardinha enquanto pensava nisso. Não, na verdade não. Meus ombros murcharam. Nossa, isso é terrível. Você ainda gosta dele? Pressionou Amber. Olha para ele e pensa, oi, gostosão, e dá um beliscão malicioso nele. Hesitei. Eu o amo, sim. Você não respondeu minha pergunta, disse Amber, apontando o garfo na minha direção. Eu não sei. Mas ele salvou minha vida, lembra? Eu o amo por isso. E não disse mais nada. Comemos em silêncio por alguns minutos. Hipoteticamente, disse ela depois de algum tempo, se você e Matthew seguissem rumos diferentes, o que você sentiria? Mordi o lábio. Não fale assim. O fato de eu estar me queixando para você não significa que estejamos prestes a terminar. É claro que não. Fez ela abanando a mão, mas e se... Não conseguia encará-la nos olhos. Meu primeiro pensamento tinha sido a saudade que sentiria do Sal. Como é que eu podia ser tão terrível? Sentir saudade do Sal, antes de sentir saudade do pai dele. Alguém podia ser mais traiçoeiro?
Se nós nos separássemos, respondi devagar, testando meus sentimentos enquanto falava, eu ficaria. Franzi a testa tentando digerir a imagem. Separar-me do Matthew significaria voltar a ficar solteira. E eu meio que havia presumido que um dia Matthew e eu teríamos uma família. Nos casaríamos. A ideia de passar o resto da vida sozinha e de perder todas essas coisas trouxe uma sensação de náusea. Bem, minha vida inteira ficaria de pernas para o ar. Baixei o garfo e a faca, enquanto os sentimentos conflitantes rodopiavam em minha cabeça. Eu me sentiria solitária e, com medo, não saberia o que fazer. Peguei um pedaço de pão. Não vamos mais falar nisso, pedi. Está me dando uma sensação estranha. Tudo bem, concordou Amber. Mas você sabe que estou aqui, não é? Se um dia quiser falar sobre o assunto de novo. Sim, eu sei. Apesar das minhas palavras, eu já estava fechando mentalmente a porta que havia aberto sem querer, tentando trancar esta conversa para não ter que pensar nela. Imaginei-me deslizando enormes trancas de metal na porta. Paft, paft. Pronto. E então, como vão as coisas com você? Perguntei. Coloquei os óculos escuros enquanto pegava uma garfada de salada. Não queria que ela notasse a aflição, que eu sabia estar visível em meus olhos.